repara que na hora de eu começar o vídeo, o cachorro ia latir, o vizinho ia bater em alguma coisa. Típico. Fala, galerinha do YouTube, bem-vindos a mais uma aula de história no canal. Aula de número 4, a gente vai continuar com Roma Antiga. No vídeo de hoje, Império. Vamos entender, retomando, como que ocorre o fim da República, como eu falei no vídeo passado, no vídeo anterior, tá aqui o cardzinho da playlist para você ir lá dar uma conferida. Assassinato de Júlio César. Júlio César é assassinado e o poder é repassado para três até chegar no último dessa linha de três aí, que vira o primeiro imperador. Mas por que Júlio César é assassinado? O que acontece com ele para ele ser assassinado? Bom, ele participou ativamente da expansão romana, né? Da expansão de território mesmo antes de se caracterizar como império. E aí ele começa a dar mais privilégios ainda para a aristocracia, incomodando as outras classes sociais ali, né? Do período republicano. Até que ele faz uma coisa. Ele controla todos os poderes de Roma. Ele coloca nele, na figura dele, de Júlio César, o controle de todos os poderes de Roma. O Senado olha para isso e fala: ô meu filho, não é bem assim que a banda toca, não. E aí eles fingem tirar alguém do exílio para ter uma reunião com ele, mas era tudo fingimento para no fim o cara ser apunhalado. Pelas costas, Jota, por tudo que é lugar, foram 23 punhaladas, que horror. Então uma punhalada na face, nas costas, na mão, foi assim, uma coisa pavorosa. E aí, né, como ele foi assassinado, o poder dele foi passando para as pessoas próximas. A gente tem os três que eu citei na aula passada, mas hoje eu quero falar dele, do Otaviano, que eu falei que continuava na aula seguinte, chegou a aula seguinte. Otaviano tem como nome de batismo... Qual o nome de batismo? Caio Otávio. Aí ele é adotado por Júlio César, obviamente antes de ser assassinado, né? Você é inteligente, eu também não deveria nem ter falado isso, mas enfim. Ele é adotado pelo Júlio César antes de ser assassinado. Quando ele é adotado, ele passa a usar outro nome. Vamos lembrar, nome de batismo Caio Otávio. Qual nome ele passa a utilizar depois que ele é adotado? Caio Júlio César Otaviano. Entendeu por que na história os historiadores o chamam de Otávio e Otaviano? Ora Otávio, ora Otaviano. Porque tem o nome de batismo, depois tem o nome pós-adoção aí do Júlio César, até que em 27 a.C. ele é oficializado como, presta atenção, tá? Imperador César, filho do divino Augusto, porque Augusto remete a Deus, né? Então, quando você coloca esse nome no seu nome, tem um peso. E é óbvio que Otaviano queria este peso de divindade, de ser adorado. E ele também queria vingar a morte de seu pai. E o começo do governo dele é a caça às bruxas aos assassinos de seu pai, né? Continuando. Vamos de Alto Império. O Império ele é dividido na hora da gente estudar entre Alto Império e Baixo Império. Alto, apogeu, tudo de bom, o suprassumo do Império. Baixo Império, tudo de ruim, revoltas, rebeliões, crises até o seu fim. Voltando, vamos de Alto Império. O que temos no Alto Império? Ainda com Otaviano, tá? Profissionalização do exército. Eu não falei na aula passada que o general Mário fez uma coisa que até então não era ocorrida dentro da história da Roma Antiga, né? Profissionalizou. O general Mário começa a pagar, começa a remunerar. O Otaviano vai lá, muito do esperto, e profissionaliza. Você leva, você dá ali uma chama para essa categoria, né? Agora o negócio tá sério. A Pax Romana, aí ó, esquece tudo que eu falei de chama pro exército, esquece. O que foi a Pax Romana que é tão cobrada nos grandes vestibulares? Foi um momento que Otaviano pensou, pô, preciso garantir que todo esse território vai ser bem governado. Todo esse território, entenda, mais de 4 milhões de extensão. É tipo muito grande mesmo, mas enfim. E aí ele fala que é um momento de pacificação. Como que você expande um território? Só pra gente entender o peso da Pax. Eu chego pra você e falo, ô meu filho, eu estou querendo aumentar a minha casa, então eu vou pegar a sua, por favor? Claro que não, né? Você expande um território com guerra, com violência, com saques.
e por aí vai. E a Pax Romana proibia essa expansão. Então tá, eu profissionalizei o meu exército, mas esse exército não vai atuar, porque agora eu estou estabelecendo que é lei, né? A garantia da paz e da ordem. E uma outra coisa, a gente já não falou aqui nas aulas no canal que os escravos eram oriundos ou de dívidas ou de guerra. Guerra é o quê? Expansão de território. E agora? Você vai ter uma crise, você vai ter um exército que não vai estar muito feliz e vai te faltar mão de obra, já que a sua sociedade é baseada na escravidão. Então vou ficar atenta com essa informação. Tá todo mundo insatisfeito, né? Tá faltando todo mundo que eu digo, a sociedade que importa, que tem voz. Eu tô tendo crise na mão de obra e os meus militares estão de enfeite por causa dessa Pax Romana. É a hora do pão e circo, nosso segundo ponto aqui do vídeo, ainda no Alto Império, tá bom? Política do pão e circo, o que foi? Um modo de calar a boca da população e afastar essa mesma população dos movimentos políticos, das decisões políticas, dos debates políticos. O que era a representação do pão e circo? A representação do pão era a distribuição de cereais que acontecia num determinado dia, da determinada semana, ia lá e distribuía esse cereal pra galera não morrer de fome. Porque assim, tava se caracterizando uma sociedade muito pobre. Embora o Império fosse muito rico, é que nem a gente já abordou no vídeo de democracia aqui, falando de Grécia Antiga. Quem que era o povo? Quem que era considerado povo? Isso se aplica aqui na Roma também. Quem que era considerado cidadão com direito e tal? Era todo mundo? Óbvio que não. A gente já viu no vídeo passado como funcionava, né? Na República e na Monarquia. No Império não foi diferente. Divisão de classes. O que era o circo? O entretenimento, né? Aquela coisa daquele filme clássico da Sessão da Tarde, Gladiador. Grandes teatros, grandes arenas, público de mais de 100 mil pessoas para aquele show de sangue. Aquela coisa que todo mundo ficava louco, falava, meu Deus, que insanidade. Era um bom jeito de enganar as pessoas, de afastar do debate político. Elas não queriam participar das grandes decisões porque elas estavam sendo alimentadas de uma outra forma, digamos assim, com a política do pão e circo. Também um momento de expansão da arquitetura, com aqueles aquedutos, classicão de Roma, João vai colocar a foto aqui, com a literatura, grandes poetas, né? Nessa época. Então você tem a valorização da arte, você tem a distribuição do pão, você tem a distribuição do circo. Gente, é o cenário perfeito para você ter um imperador mega adorado, mega popular, sim ou não? Óbvio. Agora vamos de Baixo Império, agora vamos ver como tudo isso acaba. O que acontece que dá ruim? Bom, começo do Alto Império é o seguinte: eu profissionalizo o meu exército, mas eu vou lá e determino a Pax Romana. Eu vou ter muito soldado para não fazer nada. Ah tá, tu jura, né? Que militar vai ficar quieto. Fica quieto assim. Fica quieto nada. A crise do Império começa com a desobediência militar. Eles se revoltam contra o imperador, contra o Império, né, em si, o poder. Fala, não, agora a gente quer o poder. A gente ficou treinando para nada. Eu fiquei me exercitando, me aperfeiçoando para nada, porque tinha leis que me impediam de saquear, de destruir, de obter riquezas e por aí vai. O que essa desobediência militar vai fazer na prática? Deixar as fronteiras desprotegidas, como quem não quer nada. Fala, ó, tá aqui minha fronteira, não vou cuidar dela não, te vira. E essa fronteira, obviamente, é invadida, porque no Baixo Império a gente está falando de diversos povos, os hulos, os germânicos, que os romanos vão tratar como bárbaros, porque se não tá no Império, era uma cultura bárbara, né? E aí começam as invasões por um precedente que a desobediência militar trouxe. Entenderam? Claro que entenderam. Fica só nisso? Óbvio que não. Vamos lembrar da questão dos escravos? Se você não tem mais guerra, você não tem escravo por guerra. Se você não tem escravo trabalhando, você tem crise no comércio, porque é uma sociedade que tem como base a escravidão. E essa crise no comércio vai levar a escassez de escravos, que vai levar a um empobrecimento maior ainda dessa população até chegar no êxodo urbano. A gente escuta muito, né? Na escola, nas aulas de história, êxodo rural, sair do campo para ir para o meio urbano. Aqui é ao contrário,
se sai da cidade, dos grandes centros, para procurar abrigo nos campos. Procurar o sistema de colonato, por exemplo, né? Que vai preceder aí nosso próximo tópico da Idade Média. Que é o seguinte: não está tendo emprego para mim aqui. Tava estrelando os dedos. Não está tendo emprego para mim no centro urbano. O que eu vou fazer? Eu vou migrar para o campo. Eu vou depender de uma família boa que queira me abrigar, que queira me dar a terra para eu utilizar e ele ficar com boa parte da minha produção. Nossa, tá parecendo um sistema, não tá? Qual será? Fica aí a incógnita. Como que é o fim do fim do fim? Aqui é o Baixo Império, deu ruim, deu crise, desobediência militar, deixei a sua fronteira desprotegida, te vira aí, imperador, não tô mais aí pra nada, eu quero poder e se eu quero poder eu vou ajudar o seu poder a cair para ele passar para mim. É de boa esse fim do império? Os imperadores olham e falam, meu filho, tranquilo, vai aí, se joga. Claro que não. A gente tem 3 imperadores que eu vou destacar aqui. Primeiro, o Diocleciano. O que o Diocleciano fez? Uma coisa muito errada, que ele acreditou que ia dar certo. Tava tudo em crise, sociedade empolvorosa, pipipi, papapó. Ele vai lá e inventou a tetrarquia, que na verdade era dividir Roma em 4 partes. Né? 4 zonas militares para os grupos cuidarem e não deixar ninguém invadir. Só que o que aconteceu? Esses 4 grupos começaram a brigar entre si, porque é uma rebelião do exército, né? O exército contra-ataca, os militares contra-atacam o império. Então, óbvio que não deu certo, porque um ficou brigando com o outro para ter mais controle que o outro. Depois a gente tem Constantino, com coisas importantes. Lei do colonato, o que é isso, hein? Será que é a troca da escravidão por servidão? Será que é o nosso próximo período histórico? Fica aí a dúvida para vocês. O que o Constantino fez? Ele se converteu ao cristianismo. Por que ele acreditava? Muito provavelmente não, né? Vamos lembrar, esse é o momento que o cristianismo está sendo perseguido. E a legião de cristão tá aumentando os seguidores de Jesus Cristo, tá subindo. E o que o cristão vai pregar nessa época? Ser pacífico, né? Não a alta taxação de impostos que rolava, não vai aceitar a escravidão e outras coisas, tudo que rolava no Império. Constantino, para ganhar este grupo, né, religioso, vai lá e se converte. E não para por aí. Ele também estabelece o Edito de Milão, que era a liberdade de culto. Só para o cristianismo? Não, para todas as religiões, tá bom? Depois do Constantino, a gente tem o mais importante, o último e mais importante. Teodósio. O que o Teodósio fez? Se o Constantino fez o Edito de Milão, o Teodósio foi lá e fez o Edito Tessalônico. Nossa Senhora, o que era isso na prática? Esquece a liberdade ao culto. Agora a única religião oficial é o cristianismo e todas as outras serão perseguidas. Ponto final, não tem pra onde correr. O mundo não gira, ele capota, né? E ele deixa claro que após a sua morte o império deveria ser dividido em 2. Do Ocidente e do Oriente. O do Ocidente com capital em Roma, o do Oriente com capital em Constantinopla. E aí o que acontece? Em 476 já tá esse fuzuê todo, é militar contra, povos invasores, é crise, é êxodo urbano, e aí Roma é definitivamente tomada e é marcado o fim do Império do Ocidente. Porque o Império do Oriente continua, é pauta do nosso próximo vídeo, e ele vai virar o futuro Império Bizantino. Olha que legal! Por hoje foi isso, galera. Acabamos Roma. Próxima aula, sábado que vem eu volto. Qual será o nosso período histórico? Será que você se ligou com todas as dicas que eu dei hoje? Será? Te vejo semana que vem, tá bom? Um beijo, se cuida, material no grupo de estudos. Quer entrar, chama no Jota Explica no Instagram. Tchau, tchau!